5 dias de angústia. Uma adolescente do Instituto Federal de Alagoas estava desaparecida, em meio à mata fechada de um condomínio na zona norte de Maceió. Olhos humanos já não bastavam. O CBMAL acionou seus especialistas de 4 patas. As cadelas Aria, Hope e Rory entraram em ação. E a esperança de localizar a vítima renasceu. Sejam muito bem-vindos ao Pode Salvar, o bate-papo que pode salvar vidas. Eu sou a Tenente Coronel Viviane Suzuki, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. E hoje vamos mergulhar no universo dos cães de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros. E para falar sobre esses heróis de patas que atuam em matas, escombros e desastres, recebo 2 profissionais que vivem essa missão no dia a dia. A segundo sargento Shirley, bombeira militar, sinotécnica, condutora da cadela Aria e médica veterinária. E o terceiro sargento Alvorável, bombeiro militar, sinotécnico, condutor da cadela Hope, com experiência em treinamento de cães de busca e salvamento de pessoas vivas e restos mortais. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui com a gente. E Shirley, fala um pouquinho como é a sua carreira, a sua vida, como é que você chegou até aqui. Um bom dia a todos, é um prazer estar aqui e já gostaria de deixar o meu agradecimento, né, por estarmos aqui falando um pouco do nosso serviço do Canil. Então, com relação à carreira, né, ingressamos na corporação em 2006 e durante a nossa trajetória nós participamos do curso de formação de sinotécnico, né, para então a gente iniciar o trabalho com os cães. O nosso canil ele foi inaugurado em 2017 com a cadela Tchuca e o cão Scooby, né, o Coronel Roberto, o Major Jorge, que iniciou, e a partir daí o nosso canil ele foi crescendo, foram chegando alguns cães, foram se aposentando outros, e aí deu início, né, fora o bombeiro, tem também a minha formação, fora que aí durante a vida bombeiro militar eu também tive a oportunidade de fazer o curso de medicina veterinária, me formei e hoje estou atuando como médica veterinária fora do bombeiro. Coisa boa. E aí, Alvorável, me conta aí, como é que você chegou aqui? Então, bom dia, primeiramente. Agradeço a oportunidade também. Falar um pouco da nossa atividade. Nós somos da mesma turma, de 2006. E assim como ela, e assim como os outros também que fazem parte do Canil, nós passamos por diversas áreas. Que seja incêndio, que seja resgate. Eu já fui do antigo moto-socorrismo do bombeiro, saudoso. E hoje a gente se encontra nessa especialidade do bombeiro, que é tão importante quanto as outras. Então assim, tem uma afinidade, né, já de antes, não é assim, qualquer à toa que vocês estão atuando na função que estão, né? E Shirley, o que é e o que é que não é trabalho de um cão de busca dentro do Corpo de Bombeiros? Conta aqui pra gente. Então, os nossos cães, eles são utilizados em operações de busca, resgate e salvamento de pessoas. Então, nós buscamos nos cães algumas características que vão nos ajudar nesses treinamentos e nesse serviço. Uma das principais características que nós utilizamos é o olfato. Então, o olfato do cão, ele é no mínimo 40 vezes mais sensível do que o olfato dos humanos. Então, fora isso, tem outras características, como resistência física, o gosto pela brincadeira, a agilidade. Então, a partir daí, nós treinamos esses cães para buscar e localizar pessoas em ambientes rurais, fazendo a busca rural de pessoas perdidas em matas, busca urbana, com vítimas que estão
embaixo dos escombros, e algumas vítimas de alguns desastres naturais, como é o caso de enchentes e deslizamento de terra, onde as pessoas ficam soterradas. E a busca também por restos mortais. Nós realizamos todas essas buscas, então o cão ele tem uma facilidade maior, porque ele consegue fazer uma varredura de uma área em grande extensão em um menor tempo, com maior precisão do que equipes humanas. E assim, a chegada até aqui, existe uma certificação, né, isso, nacional, que os nossos cães adquiriram. Qual a importância dessa certificação para esse binômio? Fala para as pessoas o que é esse binômio de salvamento. Então, o binômio é o que a gente chama do condutor, que é a pessoa que é responsável pelo treinamento desse cão, mais o cão. Então, para chegar até lá, tem um passo a passo, tem uma trilha a ser percorrida, vamos dizer assim, como o primeiro passo que eu falei, que é a formação do sinotécnico. Então, o bombeiro militar ele precisa passar por essa formação para, a partir daí, ele estar apto para pegar um cão e iniciar o treinamento com ele. E isso vem desde ele filhote, né? Essas técnicas, o salutar é isso, que ele vem de filhote para ter esse elo com o condutor dele e se desenvolver melhor, né? Isso. Então, desde a ninhada, o condutor ele já consegue perceber qual o filhote que vai ter algumas características que vão ser importantes, como a coragem, o gosto pela brincadeira, o gosto pela comida. Então, e aí começam os treinamentos, a fase do imprint, que eu falei, a fase da obediência e destreza, depois vem a parte da obtenção de latido, que o condutor ele vai reforçar, a gente não ensina o cão a latir, isso já é nato, então o condutor ele só vai reforçar esse comportamento dele para ser utilizado nos momentos em que sejam necessários, como, por exemplo, quando o cão ele encontra a vítima. Então, quando ele encontra a vítima, ele vai latir, e aí o condutor, durante os treinamentos, ele vai só reforçando esse comportamento através da recompensa, seja de um brinquedo, que o cão gosta muito, ou até mesmo da comida, do petisco. Então, existe uma certificação, né, para os nossos cães, uma certificação nacional. O que é que essa certificação, como é que se chega nessa certificação e qual a importância dela na função enquanto binômio, que é o condutor mais o cão? Isso, então depois toda a fase do treinamento, que o cão passa pelo treinamento, que dura mais ou menos 1 ano e 6 meses, então a fase final desse treinamento é uma certificação nacional que ocorre, e essa certificação ela é importante porque ela comprova a capacidade técnica do binômio. Então, ele é uma certificação, o binômio ele é submetido a algumas provas, que ele, para ser avaliado, se esse binômio ele está preparado para atuar em algumas situações críticas. Então, a importância dessa certificação nacional, ela é uma padronização que garante que todas as equipes em diferentes regiões do Brasil, elas mantenham os mesmos critérios de qualidade dos cães, mesmo estando em estados diferentes. Ele vai garantir aquela qualidade. E, na verdade, a certificação ele é um reconhecimento legal e técnico que possibilita o binômio a atuar em diversos desastres que ocorrem no Brasil. Então, assim, nosso binômio não é fraco não, né? Nossos cães aí estão aí com certificações nacionais de destaque, né? Vale até salientar. Fala pra gente de novo isso daí. Nosso cão, nosso binômio, ele foi certificado de forma... no Nordeste, eu acho, se não me falha a memória, foi nacional, um dos únicos a receber essa certificação, não é isso? Então, nós temos o cão Bob, né, que ele é um rastreador brasileiro, especialista em odor específico. Ele foi o primeiro cão do Nordeste a obter essa certificação nacional. Olha aí, Alagoas em destaque, hein? Então, assim, não é
pouca coisa não. Nosso binômio aí, destaque nacional. Também faz parte da certificação a cadela Rory, né? Também faz parte, não, Isso. também foi certificada. Isso. E o Bob é do cabo Cristiano Lins e a Rory do Sargento Nascimento. Eles conseguiram alcançar essa certificação nacional. Coisa boa, 2 binômios nossos aí se destacando, né? Alvorada, e assim, nossas muitas buscas, né, na verdade, acontecem em conjunto com a Polícia Civil, né? Como teve casos aí de repercussão nacional, como o desaparecimento de um empresário, né, que foi encontrado numa mata perto do Ecoparque. A gente teve também aí a questão da jovem Ana Beatriz, né, do IFAL, e também o bebê lá na cidade de Novo Lino. Tomaram repercussões aí gigantes, né, que saíram até dos limites do nosso estado. E daí, nos bastidores das missões, tem alguma história assim que marcou você? Não é a mais recente, que a mais recente é o caso da adolescente, a Ana Beatriz, mas é de outra Ana Beatriz, que é a do bebê de Novo Lino. Para mim, particularmente, foi a mais emblemática por se tratar de um bebê, que eu sou pai, tenho filho, e a gente, de certa forma, fica envolvido com a história, com a questão do acontecimento. E também porque nós estivemos lá na segunda-feira, eu adentrei com a cadela Hope. Nós verificamos o armário onde apareceu depois o corpo da bebê, e depois esse corpo foi colocado lá, e houveram rumores, na verdade, colocando em xeque o trabalho realizado pelo Canil. E de certa forma não, isso reflete diretamente no meu trabalho, no trabalho da Shirley, no trabalho de todos os outros que fazem parte do Canil aqui do Bombeiro. E foi bom que a gente conseguiu mostrar mais uma vez que é um trabalho eficiente. Que, complementando só o que a Shirley falou, que para o cão, tudo não passa de uma brincadeira, no final das contas. Mas a gente direciona essa brincadeira para a atividade da gente de busca. Então foi bom para ratificar que a gente está no caminho certo. Vem sendo um destaque muito grande, né, a atuação do Canil. E quando essa situação surgiu, até eu lembro que, enquanto assessoria de comunicação, a gente falou: se aquele corpo tivesse ali, sem dúvida alguma, o nosso Canil teria achado. Sim. Então, é aí anos de trabalho, né, trabalho intensivo de vocês do Canil para deixar todos os cães adestrados, como também para atuação em conjunto com outras forças de segurança. Vamos seguir aqui agora para um quadro bem divertido, que eu acho que vai deixar todo mundo que está ouvindo com a orelha em pé, digamos assim, né? Que é o quadro Mito ou Verdade. Eu vou lançar aqui uma frase, vocês vão me dizer se é mito ou se é verdade, tá joia? Então aqui, um cão farejador precisa estar com fome para trabalhar, isso é verdade? Mito. Ah, mito. Mito? Mito. Qualquer raça pode ser um cão de busca? Mito também. Por que isso aí é tudo mito? Fala pra mim, por que ele não precisa estar com fome para poder trabalhar? A parte de restrição alimentar, não é que o cão precise estar com fome para trabalhar ou para aprender, mas a gente usa a questão da fome, da alimentação, para reforçar o interesse do cão no trabalho. Não é que a gente deixe longos períodos sem se alimentar. Se o cão filhote se alimenta, sei lá, geralmente 3 vezes ao dia. Os adultos se alimentam 2, pela manhã e à noite. Aí a gente passa um pouco do horário, se dá 9 horas da manhã, deixa para dar 11 horas, meio-dia, que esse tempo a mais de fome, que ele vai estar lá, né? É tipo a gente, né? O interesse vai despertar, ele vai ter mais foco na atividade que a gente está proposto a ensinar. Então, no caso, não é a questão de trabalhar com fome, Não, é só um estímulo é só a a questão mais. de direcionamento na atividade, no Joia. exercício que vai ser ensinado. E quanto à raça, por que não é toda raça que pode ser um cão farejador? Então, existem algumas raças que elas facilitam o nosso treinamento. Então, todo cão, toda raça tem algumas particularidades, algumas características. E a gente busca em uma raça
uma união de características em que favoreçam o nosso serviço. Para o serviço do bombeiro, por exemplo, tem que ser um cão corajoso, tem que ser um cão que seja dócil e tem que ser um cão que ele tenha um olfato muito bom, né, para poder localizar as pessoas. Então, a gente tem algumas raças com que a gente trabalha mais, que são mais fáceis de lidar, até o temperamento mesmo dos cães, a parte da socialização, que também ajuda. Então, a gente trabalha com labrador, porque o labrador ele é dócil, ele gosta muito da brincadeira, além de ter algumas características, a região do focinho, que favorece também o faro. O Malinois, que ele está sendo bastante útil e está sendo bem legal trabalhar, porque ele tem algumas características para a nossa região, principalmente essa região aqui do Nordeste, que é um clima mais quente. Então, ele tem uma resistência física muito boa, então ele tem uma agilidade também. Temos outras raças também que estamos trabalhando, que é o braco alemão e o rastreador brasileiro, que é uma raça desenvolvida, uma raça natural aqui do Brasil, que foi criada justamente para esse clima do Norte e Nordeste. Isso ajuda bastante. Show de bola. E um cão não certificado, ele pode atuar em operações reais? Sim. Verdade. Então é A verdade. exemplo, os nossos cães aqui. Apesar da gente ter o primeiro cão certificado do Nordeste e da cadela Rory também ser certificada, nós temos duas modalidades de trabalho, o odor específico e o venteio. O Bob é o odor específico. O Bob, ele já alcançou a certificação que poderia alcançar. Mas para a Rory, que é uma cadela de venteio, são 4 certificações, são 4 provas. E Rory alcançou uma, então ela tem outras 3 para conseguir. Já a Hope, ela não conseguiu a certificação nacional, ela só conseguiu a estadual ano passado no estado da Paraíba. Mas não é impeditivo para elas atuarem em ocorrência. Tanto é que a Hope, por exemplo, ela já conseguiu achar 3 corpos em ocorrências em apoio à Polícia Civil sem essa certificação. Então não é impeditivo, é muito importante a certificação, mas como a Shirley disse, é só um respaldo para a gente, enquanto Alagoas, e representar o nosso estado em outro estado. Para chegar, por exemplo, no estado de Pernambuco, eu levar a cadela Hope ou a cadela Rory ou qualquer um dos outros, para dizer assim, não, eu estou dizendo que a minha cachorra acha, mas eu tenho uma comprovação nacional que confirma, que ratifica que ela tem condições. Entendi. E aí, o que acontece? Nossas equipes já atuaram em grandes tragédias, como a de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Né? Não só na atuação no nosso estado, mas também fora dele. E como é que é preparar um cão para esse tipo de missão, Alvorada? Então, o trabalho da gente é um trabalho contínuo e intenso. Na época de Petrópolis, quem viajou foram os binômios do hoje Tenente Tertuliano com a Rory e do hoje Sargento Cícero Daniel com o Rex. A Rory continua na ativa e o Rex já faleceu, né? Mas na época o trabalho do Cícero Daniel era muito intenso. Eram trabalhos exaustivos, várias vezes ao dia, diversos horários, em vários ambientes, para a gente poder proporcionar ao cão que ele não estranhe. Por isso a importância da gente ir para o escombro, ir para a mata, treinar de dia, de noite, chovendo, fazendo sol. Às vezes as pessoas até, uma besteira, mas vê a gente em atividade no sol de 10, 11 horas da manhã, atividade física. Aí vê pelo lado pet. Ah, mas é maltrato, tá quente, tá com sede. Mas a gente tem que submeter gradualmente o cão a essas condições para quando chegar numa situação real de ocorrência, para ele não estranhar. E até porque, por exemplo, uma situação dessa de Petrópolis não era o nosso solo e tão conhecido Não. por eles, né? Tu tem que saber e conhecer vários outros tipos de ambientes E lá, também. quando a gente... Lá e aqui também, quando a gente está em uma ocorrência, quando a gente está numa missão, claro, consequentemente vai chegar um momento que tanto o bombeiro quanto o cão vão descansar
que isso é necessário. Mas não vai ser quando a gente quiser, vai ser algo pré-estabelecido, vai ser algo ordenado. Então, os cães precisam estar preparados para esse tipo de situação. Entendi. Agora, uma dúvida particular. Já aconteceu, ou vocês já presenciaram em algum momento, o cão treinar, né, constantemente, tem aquele parte física toda intensa, e em algum momento ele não querer atuar? Faz parte. Isso acontece? Faz parte. É algo imprevisível. Uhum. Assim como nós, os cães também têm dias bons e dias ruins. As fêmeas, por exemplo, elas têm um período de cio. Então isso mexe tanto com elas quanto com os machos. Os machos, por exemplo, eles ficam sem interesse, sem foco. Aí a gente tem que reforçar ainda mais esse tipo de situação. E a cadela também fica mais manhosa. Aí você tem que entender também a situação dela. Então faz diferença também. Perfeito. Shirley, dentro de Alagoas, o que é que mais demanda o trabalho dos nossos cães? Então, hoje, nós temos, de acordo com os treinamentos, a gente tem 2 cadelas que elas fazem o trabalho de busca de restos mortais. E atualmente essa tem sido, em maioria, as nossas ocorrências, que a gente está indo muito para a ocorrência em apoio à Polícia Civil para a busca dessas pessoas desaparecidas, né? Como solução de alguns crimes de ocultação de cadáver. Então, isso tem sido em maioria. Em segundo lugar, a busca rural. Então, o nosso estado ele tem uma grande extensão de terra e de mata. Existem alguns povoados ao redor dessas matas e é comum. Então, o perfil das vítimas que são desaparecidas nas matas geralmente são idosos e pacientes psiquiátricos que adentram essa mata e acabam se perdendo. E nós somos acionados para essa busca. Então, quando a gente chega no local, a gente se depara com uma grande área para busca e geralmente são buscas que duram alguns dias, né? Então, a gente chega no local, a gente vai mapear a área, vai traçar a melhor estratégia de busca, vai coletar algumas informações que são importantes e algumas dessas informações elas são bastante desencontradas, sabe? Cada um que diga uma coisa, eu vi ele passando por ali, então nem sempre é verdade. Então, a gente utiliza muito o cão para fazer o descarte dessa área, que é um dos trabalhos que a gente realiza muito bem feito. A gente fala muito em procura de cadáver, né, e tudo, mas assim, das nossas atuações com os cães de busca e salvamento, nosso, do CBMAL, a atuação maior tem sido em busca de pessoas vivas ou realmente para localizar corpos? Hoje, a estatística maior é de ocorrências de procura por restos mortais, que a gente fala, né? Isso. Mas isso ocorre também, aproveitando a oportunidade, é que a gente tem que diferenciar um pouco a questão do desaparecimento. Para a Polícia Civil, eles têm um tempo pré-estabelecido lá para poder fazer um boletim de ocorrência, para a família poder se queixar do desaparecimento. Mas para a gente, enquanto bombeiro, isso não é necessário. Se a Shirley está desaparecida, se a Tenente Coronel Suzuki está desaparecida, a família, um conhecido, um familiar, vizinho, pode reclamar, pode ligar o 93, fazer essa solicitação. A partir daí a gente vai montar a estratégia. Se for no interior, vai ser acionado o grupamento, o batalhão mais próximo, que por sua vez vai acionar o canil. E isso é muito importante. Aí, aonde eu quero chegar? Muitas vezes ocorrem os desaparecimentos e a gente não toma ciência. A ocorrência não chega para o canil aqui em Maceió. Isso aí você falou um ponto importantíssimo, porque vai a contradição do que é legal e do que falo legal de legalidade mesmo, né? Porque para a Polícia Civil, a gente tem aí o prazo de 48 horas para iniciar uma busca, né? Tanto que se o familiar vai dar por conta de uma pessoa que desapareceu, ele liga para a Polícia Civil e fala,
Tem que esperar as 48 horas para essa Mas pessoa pra voltar ou gente não. Nessas 48 horas pode ser a diferença entre Exatamente. achar o parente ou desaparecido com vida ou já sem vida. Exatamente, é um ponto crucial, né? Para a gente do Corpo de Bombeiros, o acionamento imediato, ele pode vir a ser a solução de achar o seu parente ou quem quer que seja ainda com E vida. só fazer um parêntese, apesar da estatística ser de ocorrências de apoio à Polícia Civil, a gente não treina nossos cães para ocorrências de apoio à Polícia Civil. A gente treina para busca de restos mortais para ocorrências de bombeiro. São soterramentos, desabamentos. Só que, por consequência, pelo fato de nossos cães estarem preparados para buscar restos mortais, de certa forma, e por ser parte do nicho da segurança pública, a Polícia Civil utiliza o nosso recurso. Mas não é que a gente treine ou que se dedique para atender ocorrências da Polícia Civil, da Polícia Militar ou de outra força. Que é onde eu ia chegar agora, porque A se você gente tem uma treina ocorrência justamente. puramente bombeiro militar, a gente Sim. não vai estar esperando tempo, nem prazo, nada para poder atuar. É para o É um bombeiro ter escombro autonomia não, eu tenho homem, tenho força humana, tenho material para atender uma ocorrência de soterramento e tem uma ferramenta, que o cão também é uma ferramenta para ser utilizada ali. Então é um atendimento completo. Exato, é a atuação realmente do Corpo de Bombeiros de imediato, de urgência e emergência, e não de solução, né, de processo algum, ou seja, de crime, não é isso. A gente faz um complemento por já sermos treinados a procurar e a busca, Sim. não é isso? E agora eu queria falar com vocês aqui um pouquinho sobre tecnologia aliada ao instinto, né, dos nossos cães. Quando eu falo drone versus cães, o que é que vocês têm a dizer para mim aí? O que é que atua mais rápido, o que é que não atua, o que é que vai ser mais eficaz? Então, na verdade, eles são ferramentas que se complementam. Então, nas buscas, a gente pode utilizar os dois, o que vem facilitar o trabalho e o sucesso da busca, né? Então, na verdade, o drone ele pode fazer uma cobertura visual em algumas áreas e principalmente nas áreas mais descampadas, ele consegue ter uma visão maior. E o cão, se for, por exemplo, numa região fechada, região de mata fechada, é muito mais útil utilizar um cão, já que o drone ele não pode ser operado nessas condições. Então, numa região mais fechada, o cão ele consegue varrer uma área com uma maior eficiência. Perfeito. Então, a gente tem aqui uma frase, vamos dizer assim, que vai casar com o que você falou para mim aqui agora. Então, em comparação, eu tenho um drone que ele cobre uma área maior, visual, enquanto o cão, ele sente, ele fareja muito mais. Como você falou, os dois equipamentos, vou dizer assim, né, eles conseguem se complementar, gerando um sucesso maior na operação. E quando eu falo em GPS versus focinho, o que é que você me diz, advogado? Então, pro cão, a gente não consegue mentir. O drone tem um poder de cobertura, um poder de alcance bem maior que o cão, a sua autonomia de voo. Mas tem situações que a gente, enquanto ser humano, pode mascarar para o drone no sobrevoo, mas que para o cão a gente não vai conseguir omitir dele. Porque se a gente treina o cão, se a gente treina os nossos cães para achar pessoas vivas ou pessoas mortas, por exemplo, e eu tenho sobrevoo e eu tenho uma ocultação de cadáver, talvez eu não consiga visualizar num voo, mas quando eu passar o cão, quando eu fizer o lançamento do cão naquela área, o cão vai fazer a indicação para a gente. E a tecnologia aí de um GPS versus o focinho de um cão? Qual a balança que você colocaria? São complementares também. Pois Isso é bastante importante, até para a questão do descarte de área. GPS, querendo ou não, tecnologia precisa de um sinal, precisa de Sim. parte tecnológica realmente, né? E o nosso focinho não, ele tá lá, o cão é dele, Pronto. o farejamento é dele. Não é em isso? condições, 24 horas por dia, independente do local, da área, se está no alto, no baixo, qualquer circunstância. Perfeito. Juntos, eles salvam mais. Salvam mais. Não
não é isso? Seguindo aqui para o nosso próximo bloco, a gente vai falar agora aqui em laços de vida, né? Shirley, ser condutora de um cão bombeiro militar é mais do que um trabalho, não é isso? Com certeza. Então, é mais do que um trabalho, na verdade, é uma missão de vida, certo? Que a gente cria. A nossa missão é criar um vínculo, então, assim, é um trabalho de muita dedicação, é um trabalho de disciplina, é um trabalho de confiança mútua e de um vínculo afetivo que a gente cria com o cão. Então, quando a gente inicia o treinamento com o cão, então a gente começa a só respirar o cão, sabe? A gente passa a todos os dias da nossa vida se dedicar para isso. Então não existe folga, até porque não existe folga emocional para o cão, sabe? Porque o cão, ele é muito dependente do seu condutor, ele não entende que você está de folga e que ele não vai fazer nada. Então, é você abrir mão de muita coisa na sua vida, inclusive do convívio com a sua família, muitas vezes, do seu descanso nas folgas. Então, desde que eu posso falar, inclusive pelo Alvorável, como outros integrantes do Canil, que desde que a gente passou a treinar os cães, a gente não tem uma férias de 30 dias. Então, a gente sempre está em contato com o cão, a gente sempre vai lá no quartel, a gente sempre vai fazer treinamentos com ele. Então, isso E, além disso, tem também a questão da responsabilidade emocional para os familiares, sabe? Quando a gente chega na ocorrência, isso representa a imagem que as pessoas têm da gente, que é o que a gente consegue perceber e que muitas vezes eu já ouvi em ocorrência, é que a gente acaba levando a esperança para aquelas famílias que tiveram seus entes desaparecidos. Então, algumas vezes, já ouvimos chegar na ocorrência e dizer, pronto, agora sim, agora a gente vai achar. Então, a ideia que as pessoas têm realmente é essa, e o condutor, ele precisa ter um equilíbrio emocional nessa hora, sabe? E muita empatia, sabe? De devolver aquele ente querido para a família. Muito diferente do que muita gente pensa, né? Os nossos amor, né? Ao nosso pet particular. O canil do bombeiro, ele também tem esse elo emocional com os seus cães, né? O condutor junto com o seu cão. Então, assim, Shirley, eu queria que você falasse um pouco falasse pra gente aqui como é a questão emocional do que você passou junto com a Joy. Então, a Joy era uma boiadeira australiana, né, que trabalhou no canil, que o binômio dela era ela e o sargento Pitanga. Então, o cão, ele é um ser vivo que tem uma vida bem menor do que a nossa, então eles vivem muito intensamente, e a perda de um cão é um momento muito doloroso. Eu acho que é um dos piores momentos. Para mim, é um momento muito doloroso do serviço, porque o cão, a gente não enxerga ele apenas como uma ferramenta do trabalho. O cão, ele faz parte da equipe humana. Ele faz parte, inclusive, da família. Então, ele passa a ser da nossa família. Então, perder um cão é perder alguém da família, entendeu? Então, fica a cicatriz, sabe, no peito, aquela dor, nunca vai passar. Você vai pegar outro cão, você vai treinar, mas vai ficar a saudade daquele cão. Então, é aquele cão que ele foi seu amigo, ele foi fiel a você, ele dedicou a vida dele para o treinamento, ele se arriscou junto com a gente, ou mais que a gente, ele arriscar a própria vida para salvar outros. Então, é bem difícil. É um filho de 4 patas, né? Isso, é um filho. Independente de ter atividade bombeiro militar envolvida no meio, mas o elo, né, a parte emocional, ela pesa muito, né, Alvorável. E, assim, o impacto de uma perda desse elo emocional também na carreira, mas também na vida pessoal, como é que isso reflete?
Eu não tive o dissabor de passar por uma situação dessa, espero não passar. Que o Hope tenha vida longa e possa continuar ajudando a gente. Mas é um momento bastante complicado. A perda do Pitanga, do Sargento Pitanga, eu vivenciei, mas eu era recém-chegado ao Canil. Mas já do Sargento Cícero Daniel com o Rex, da Tchuca também, que já foi depois. Foi um período assim, que como a gente costuma dizer, que baixa a moral da gente. Pro Cícero Daniel mesmo, ele ficou desnorteado. Você cria de fato um vínculo, é um filho de quatro patas ali. Tanto é que, como a Shirley falou, a gente abdica de estar, às vezes até, de estar com a família. Eu não sei o que é tirar férias realmente os 30 dias e me desligar do quartel, desligar do bombeiro. A gente já tem, acho que 2 licenças de 3 meses para tirar e eu não tenho nem previsão. Pelo menos enquanto o roubo tiver vida, eu não tenho o menor cabimento. Porque eu sei que serão 3 meses, que eu não vou usufruir 3 meses. Eu vou precisar estar empenhado para ela não regredir. Então tem um envolvimento emocional muito grande. Então, saber que está, né, fazer parte do quadro do Canil do Corpo de Bombeiros é uma dedicação praticamente exclusiva para aquela atividade. É saber que essa ligação realmente é o que faz esse serviço ter tanta credibilidade, na verdade, porque existe esse elo com o seu condutor, né? Fora a questão também social, né? Que a gente utiliza muitos cães para interagir com as crianças, com os idosos. Existem visitas no quartel que a gente utiliza também do cão e a gente sente que ele gosta de estar ali também interagindo. Então, assim, realmente é uma atividade assim que você tem que se dedicar 100% e tem que estar disponível também 100%, porque aquilo ali tem que gostar muito, ter muito amor para o que faz, né? E vocês aí desempenham brilhantemente essa função, né? Junto com os outros integrantes do Canil também. E para quem cuida de pet, né, em suas casas, o que é que a gente pode aprender com o trabalho de vocês e levar para nossa casa? Então, a gente pode aprender como a questão da restrição alimentar, e para a gente ensinar um cão a fazer algo, você precisa ter imaginação, e a comparação que eu costumo fazer é a mesma coisa que ensinar algo a uma criança. Você tem que criar algum mecanismo para fazer a criança aprender. E um cão é do mesmo jeito. A parte da comida é só um toque a mais, um estímulo a mais, um plus, justamente. Tem a questão dos brinquedos também. Tem raças que estão mais propícias a gostar da brincadeira, como os pastores alemães e os belgas, os labradores também. Então você pode utilizar do brinquedo também para fazer essa barganha. Outra parte também muito importante para os cães pet, a gente vê muitas questões de cães agressivos, de ataque. Algumas raças elas têm temperamento mais forte com as outras do que outras. Mesma coisa que o ser humano. Somos iguais e desiguais. Cada um tem um temperamento diferente. O importante para um cão, independente da raça, é ele ser socializado. É o que a gente faz muito. A gente consegue levar os nossos cães em ambientes que tem dezenas, centenas de pessoas e eles são dóceis por conta da socialização. Meramente isso. A gente apresentar para fazer o cão se acostumar com isso. Então, o cão pet é bastante importante que seja feito esse trabalho. Porque se eu crio o meu cão, independente da raça, eu tenho um pincher em casa. Geralmente o pincher é um terror. Mas o meu pincher é dócil. Ele vai pro braço tranquilamente. Já levei muita canelada de pincher. Então, mas é questão de socialização. Pode ser um pitbull, um pastor. Se acostumou ele a estar no meio de pessoas, ele vai ser um cão dócil. Ele vai entender como aquilo não é uma ameaça, faz parte do meio. Mas se eu crio o meu cão no apartamento, eu não tenho a disciplina de levá-lo para sair, para interagir com outros animais ou com outras pessoas, ele consequentemente vai ficar agressivo. Exemplo das Malinois que a gente tem, né? Então, as Malinois, elas são cães de guarda. Então, muito utilizado na PM para guarda e proteção. Cães que vão atacar.
E no bombeiro não, graças ao trabalho da socialização, elas são muito sociáveis, elas são muito dóceis, então é por isso que é importante a gente socializar com o maior número de pessoas, de perfis diferentes, crianças, idosos, gestantes, cadeirantes, com outros animais também. Então, quanto mais socializar e elas forem expostas a situações e a pessoas diferentes, fica muito mais fácil. E aí elas não estranham e vivem assim, super dóceis como as nossas. Lembrando que ser cuidar de um cão não é somente brincar, não é somente alimentar, a gente também tem que ter os cuidados preventivos com eles, né? Cuidado com vacinação, com limpeza, o ambiente também tem que estar propício para esse pet, né? Para que ele cresça e viva saudável, não é isso? E o que acontece? A gente hoje conheceu um lado do corpo de bombeiros que pouca gente vê. Histórias de coragem, disciplina e muito afeto. Cães de busca como Aria, Hope, Bob, Red, Cake e os inesquecíveis cães que já se foram, como a Joy, a Chuca, o Rex, Hagney e também o cão de busca aposentado Scooby, né, que já foi para a reserva e hoje mora com o seu condutor. Major Jorge são verdadeiros parceiros, confiáveis de trabalho. Não são ferramentas descartáveis. Isso aqui é tão interessante falar, porque muita gente fala, né, Corpo de Bombeiros tem o canil. Acabou o seu tempo, ele vai ser descartado. Jamais. Como é nesse caso aqui do Jorge, ele levou para casa dele, né? O canil, o cão foi para a família dele, na verdade, né? São vidas treinadas para salvar outras vidas. Se você tem um pet, valorize-o. E se quiser conhecer de perto os cães do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, o canil está de portas abertas para escolas, famílias e apaixonados por esses heróis de 4 patas. Esse foi o nosso Pode Salvar, o bate-papo que pode salvar vidas. E lembrando, a sua taxa de bombeiros também está aqui para salvar a sua vida. E não esqueçam de nos seguir através das plataformas de streaming, né? Aí tá aí o Deezer, Spotify, o Amazon Music. Além disso, seguir o nosso canal no YouTube, através do CBMAL TV. Esse foi o nosso Pode Salvar, o bate-papo que salva vidas. Até a próxima missão.